O jejum, prática presente em diversas igrejas cristãs, tem sido muitas vezes mal compreendido e banalizado. É essencial entendermos o propósito e a maneira correta de jejuar, como ensinado por Jesus no Sermão do Monte, registrado no livro de Mateus. Mas quando fores jejuar, unja a tua cabeça e lave o teu rosto. Mateus 6,17. Há, hoje em dia, em muitas igrejas, independentemente de sua denominação, porém cristã, o costume de se fazer o jejum, que em muitas das vezes não é direcionado a um propósito, normalmente pedido pelo líder, outras vezes, dito apenas que é para ser feito. A prática do jejum tem se tornado algo banal. Os cristãos banalizaram o jejum, pois quando fazem, não fazem como Cristo ordenou que se fizesse. Por isso que temos que nos dirigir às Escrituras e ver o que Jesus diz a respeito de quando formos jejuar. No livro de Mateus, no capítulo 6, Jesus dá instruções referentes à maneira como devemos nos comportar em certos aspectos diante dos homens, o qual ficou conhecido como o Sermão do Monte. Jesus apresenta 3 práticas que os judeus faziam que refletiam sua fé em Deus e seu temor. As 3 práticas se iniciam com as seguintes expressões: quando deres, quando orares, quando jejuares, as quais, se fossem feitas pelo povo, normalmente pelos judeus, eram conhecidos como judeu piedoso. Sendo assim, o jejum fazia e faz parte da vida cristã. O jejum era a prática do Antigo Testamento, que significa se abster de alimento, inclusive de água. Era feito sempre seguido de oração, já que o objetivo do jejum é tirar um tempo para a santificação, a busca da plenitude, graça do Espírito Santo, de forma que se aflige a alma. Da mesma forma, quando abstemos de alimento, nosso corpo sofre, sentimos a fome e logo o desejo de saciarmos-nos. Sentiríamos então a mesma coisa, porém, veríamos que assim como nosso corpo precisa ser alimentado, sentiríamos que assim também a nossa alma necessita da graça de Deus. Faríamos então a abstenção de alimentos e água durante um período, levando a Deus nossas orações, humilhando-nos a Ele. Em Mateus 6,17 diz: mas quando fores jejuar, unja a tua cabeça e lave o teu rosto. Naquela época, e hoje também, os judeus que tinham o costume de jejuar, eles andavam pelas praças com a fisionomia entristecida, cabisbaixo, com o olhar de sofrimento, a fim de mostrar aos homens que estavam jejuando. Jesus, no versículo seguinte, diz: não apareça perante os homens, a fim de mostrar que jejuas, mas ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Atualmente, e principalmente nas redes sociais, vemos e sabemos o que cada um vai fazer, faz, fez ou deixou de fazer, pois dizem: preciso postar isso que estou fazendo. Se você se identifica como um dos que fazem isso e porventura já colocou nos status que você estava jejuando, não é bem assim. O jejum tem seu tempo e momento certo. O próprio Jesus só jejuou uma vez, embora tenha sido por um período de 40 dias. Mas não há relatos de Jesus jejuando durante seu ministério, mas sim que se retirava para orar ao Pai. Certa vez Jesus, numa certa ocasião especial, apresentou o jejum para propósitos especiais, como quando os discípulos tentaram expelir um demônio e não conseguiram. Jesus disse que só conseguiriam com jejum e oração, o que também aconteceu lá no livro de Atos. Em seu capítulo 3, quando os líderes da igreja de Antioquia estavam servindo ao Senhor com jejum e oração. E o Espírito Santo disse para separar Paulo e Barnabé para a obra. E eles, com jejum e oração, enviaram esses missionários. Outra vez foi quando Paulo e Barnabé elegeram presbíteros, através de jejum e oração, em Atos 14, versículo 23. Dessa forma, vemos que o jejum era usado em ocasiões especiais, em momentos de crise. Paulo, quando escreve aos Coríntios,
e relata o que ele passou, ele sempre cita o jejum como um recurso que o ajudou nas adversidades. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 4 e 5 e capítulo 11, verso 27. O que também nos chama a atenção é que nas cartas escritas aos cristãos não encontramos nenhuma recomendação para jejuar, mas por outro lado, há várias dizendo para orar, orar sem cessar, orar em todo tempo, orar no Espírito e etc. O jejum vem sempre com a oração. Já a oração nem sempre vem com o jejum. O jejum é algo voluntário, algo entre o homem e Deus. Mas orar não. A oração é ordenada com mandamentos e instruções claras de que devemos orar a todo tempo. Porém, jejuar é colocado como algo voluntário. Os judeus sempre tiveram o costume de jejuar de tal maneira que Deus, através do profeta Isaías, em seu capítulo 58, repreendeu o povo por conta do tipo de jejum que faziam. Eles faziam como se fosse, por exemplo, um meio para perder peso. Entravam no período de jejum, porém, iam fazer suas tarefas. Mas o jejum é o momento em que se busca a plenitude de Espírito Santo. É o tempo que buscamos a presença dele. É o momento que oramos, pedimos graça e misericórdia a Deus. Fazendo assim, Deus entrará com providências, responderá às vossas súplicas. Há outras passagens na Bíblia que nos mostram o propósito do jejum, como em Levíticos de 6:29. O jejuar é tratado como afligir a alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Salmos 35:13. O jejum, quando feito de maneira correta e com propósito, pode ser uma poderosa ferramenta espiritual.